Mais do que uma ferramenta para ajudar na organização das empresas, o planejamento ele tem que ser visto como uma filosofia, abraçando a empresa como um todo. Quando a gente pensa no planejamento enquanto filosofia, a gente tem basicamente 3 tipos. São esses aí que você está vendo aí na tela, nessa pirâmide. Quando a gente olha o nível de cima, que é o nível estratégico, então o primeiro nível de planejamento, né, o primeiro tipo de planejamento é o planejamento estratégico, que é um planejamento feito pelos sócios da empresa, ditando aí o longo prazo. Então, esse nível de planejamento, ele pensa muito mais macro. Ele pensa na empresa como um todo. E aí, parte da premissa do planejamento, como eu sempre falo, né? Tem uma definição que eu inventei, que é compreender quem você é, saber aonde você quer chegar e traçar o melhor caminho para alcançar o seu sonho. Então, quando os donos de uma empresa, os sócios de uma empresa, pensam no longo prazo, eles estão pensando estrategicamente. Por isso que se dá o nome, né, o tipo de planejamento estratégico. Quando a gente desce um nível abaixo, a gente tem um planejamento tático, que ele é feito e usado basicamente pelos gerentes e coordenadores aí de uma empresa. Então, área de logística, compras, comercial, todas as áreas de uma empresa, na teoria, né, o que na prática é muito difícil acontecer, mas na teoria deveria exercer aí esses gestores um planejamento tático, que é de organização do seu departamento, ditando aí as metas, as ações, para poder alcançar o objetivo maior que foi traçado pelo planejamento estratégico, aí os donos da empresa traçaram. Quando a gente desce mais um pouco nessa pirâmide, a gente tem o planejamento operacional, que é o planejamento feito pelos executores aí de uma empresa. Todo mundo que está na operação, que não está na gestão, né, na coordenação de um departamento, de uma área, ele tem sim que fazer um planejamento de acordo com um planejamento tático que está seguindo aí o planejamento estratégico. Então, esse cara no dia a dia, esse cara que está no operacional, ele vai pegar as metas de um departamento, por exemplo, um comercial, vai, com base nele, traçar o seu próprio planejamento. Então, um cara que é um vendedor, ele vai, para bater uma meta de 50 vendas por mês, por exemplo, ele vai se planejar e vai se organizar para ver quantas visitas ele vai ter que fazer por dia, por semana, por mês, quantas ligações ele tem que fazer para poder bater a meta que foi traçada pelo plano tático. O planejamento, eu sempre falo, né? Todo planejamento tem que ser estratégico. Mas quando a gente olha essa cadeia e esses 3 tipos, a gente tem essa divisão do planejamento estratégico ser uma coisa mais longo prazo, o planejamento tático tá aí coordenando um médio prazo, e o planejamento aí operacional é o dia a dia, é praticamente o planejamento diário que as pessoas têm que fazer. Se você tem dúvidas, pode comentar aqui, a gente vai conversando e trocando conteúdo desse tipo. Se você gostou, dá aquele joinha, que é sempre importante. E é isso. Aquele abraço, sucesso, é nóis!